Tenho um prazer enorme de receber aqui o nosso grande Medina, que é um grande divulgador, aí, uma figura importante no meio, né, das igrejas e uma figura de treinamento muito importante. A gente gosta muito do seu canal, é um canal muito importante para o nosso dia a dia e a gente... Obrigado, Medina, por ter vindo aqui para receber a gente. Obrigado mesmo, cara, obrigado mesmo. Foi legal demais, está sendo legal demais, obrigado. O Medina, ele anda aqui como mais ou menos como um artista, um cara de Hollywood. Putz, aí, ó, meu celular tocando, oh meu Deus do céu. É isso aí mesmo, é isso aí. O Medina anda mais ou menos aqui na cidade, mais ou menos como nos estandes, mais ou menos como se ele fosse um artista de Hollywood. Ele não dá dois passos sem alguém conversar. Muito ex-aluno seu, sim, muita gente... o aluno atual, né, que agora o curso está em modalidade anual, então estou renovando. Ah, é? Ah, não estou sabendo disso. Então a gente está sempre mantendo aí a chama acesa. E o canal também, né? Acaba sendo alunos também diretamente. Né? Fala um pouco do teu canal, Medina, conta um pouco das histórias pra gente. Então, o canal Missão Live aí, para quem não me conhece, né? Trabalho já na transmissão aí há um tempinho aí, desde 2007 mais ou menos em transmissão. E tecnologia desde 99, 98. Que nem diz meu filho, quando tudo era mato, né? E ensinando igreja desde 2017 mais ou menos, que eu comecei a me aprofundar em ensinar igrejas, que ainda a gente tinha bastante dificuldade ainda, né? Principalmente em relação a equipamentos e tal. E meu canal veio para isso, para trazer conhecimento de forma gratuita para as pessoas, enfim, democratizar essa questão da transmissão. E eu já falo, e é uma coisa que eu sempre repito isso para todo mundo. Eu já tive propostas de outras empresas, para ser exclusivo de outras empresas, e eu recusei. Que para mim a NeoID foi uma empresa que me acolheu também nesse meu começo. E a NeoID democratizou a transmissão para as igrejas, principalmente para as igrejas. Porque era algo muito, muito difícil para as igrejas. Ainda não é fácil, mas era muito difícil você ter, principalmente uma câmera que desse um mínimo de qualidade e atendesse uma igreja. Se trabalhava muito com refúgio, né? Com coisa antiga, velha. E aí a NeoID veio lá com a PTZ, né, a 10X lá, pequenininha e tal. Foi as primeiras que a gente instalou nas igrejas e tal. E aquilo foi sensacional, assim. Foi sensacional, ter o controle daquilo. Então, assim, E é uma imagem muito bonita até hoje. Eu gosto muito da imagem dessa câmera até hoje. Pelo valor que ela tinha. E aí, com isso, eu falei para minha esposa ontem, você, a NeoID, fazem parte desse crescimento das igrejas. Talvez a minha esposa ainda fala assim, o Laurindo é crente, não sabe. O que ele recebe de oração, ele não... Amém. E porque, assim, de fato, foi um grande alicerce ali para esse crescimento, principalmente quando veio a questão da pandemia. Isso. Né, que as igrejas, basicamente, a massa, né? Elas não fecharam porque a gente foi para o online, né? E consequentemente o canal, consequentemente vocês trouxeram equipamentos acessíveis para as igrejas. Então, assim, esse crescimento no Brasil, de stream falando, a NeoID está totalmente ligada hoje, porque não tem nenhuma empresa hoje que tem mais a cara de transmissão para a igreja que a NeoID. Tipo, nenhuma marca, isso eu posso te falar com certeza. Fico muito orgulhoso disso que você acabou de contar. Eu entendo que isso é uma história que se retroalimenta, sabe? Assim, a gente aprendeu muito com esse público também, entendemos muito como é que era a necessidade, quais eram as dificuldades também, então a gente com isso intensificou muito o suporte, chamou para o nosso grupo, chamou gente como você, como o Fábio, como o Edi, que entendia essa comunidade melhor do que a gente mesmo, entendia as dores dessa comunidade também, e a gente trocou muito desde então. Então eu fico muito orgulhoso disso, quer dizer, a própria Church é uma feira que a gente trabalha desde da primeira vez que se falou Church, né? Então é um público muito especial e mais do que especial, que a gente tem muito carinho porque nos ensinou muito, de verdade. Sim. Então a gente aprendeu muito com vocês e continua aprendendo muito com vocês e com o teu canal e com tudo que você tem feito, não só porque é o que eu digo hoje, o público cristão ele não está só dentro das igrejas hoje, ele está em todos os lugares. Sim. E tudo que foi aprendido dentro das igrejas na época da pandemia, ele passou para outros ambientes. Exatamente. Não é isso? Então, olha,
Então, na minha igreja, a gente faz assim, é muito melhor do que vocês estão fazendo aqui. E aí o cara falou assim, então deixa eu prestar atenção no que a pessoa está fazendo, né? E a coisa se retroalimenta de uma maneira assim, profissionais foram formados dentro da igreja e hoje estão trabalhando dentro de fóruns, tribunais, escolas, propagando outras palavras, né? Então isso é muito legal, isso a gente tem um orgulho muito grande de participar de certa forma disso. E eu tenho um carinho muito especial por você, pelo seu canal, pelo teu trabalho como professor, porque isso ajudou um monte de gente. A gente sabe disso, que você ajudou e acho que você também tem muito orgulho nessa história. Muito, sim, né? Com certeza. Tipo, você vê, isso que você falou é verdade. A maioria dos meus alunos, não digo todos, né? Alguns se mantiveram somente na igreja, mas uma boa parte tornaram isso como uma profissão. Isso. Aprenderam para necessidade dentro da igreja. E eu tenho alunos hoje que... tem um aluno bem conhecido que é o da Gênesis Multimídia, que é lá do norte, da Rondônia, acho que é bem cliente teu também. Também. É aluno meu. Olha o tamanho da estrutura que ele tem lá. Eu tenho clientes que trabalham em instituições públicas, escolas, responsáveis somente para a parte de transmissão. Começaram ali com a necessidade da igreja, conhecendo esse equipamento. E a igreja, ela ensina muito essa transmissão, apesar dela ser uma transmissão reta, assim, todo domingo é a mesma coisa, a mesma pessoa e tal, mas exige uma disciplina, entende? Então não é o evento, é aquele negócio, é moda louca, você faz ali, funcionou, fechou, você montou, vai embora, às vezes você nem vê mais a cara daquele cliente. Isso. Na igreja é disciplina, então você tem que ser aquele cara que vai aprender, você tem a chance de você errar, vamos dizer assim, né, que depois você tem mais dias para continuar. Mas ela exige a disciplina do cara. Então o cara que sai da igreja, que aprendeu direitinho, ele vai para um evento, ele vai tirar direito. Por quê? Porque ele é um cara disciplinado. Não tinha pensado nisso, é muito legal. Isso é e ele está praticando semana Isso, semana, e a prática também, né? Quer dizer, e também assim, o erro que ele comete, o corte que não foi bem, etc., ele não vai fazer, ele tem essa liberdade, vamos dizer, dentro da igreja, né? E em outras situações essa liberdade não é tão você não vai ter a chance no evento de você ficar errando, né? Exato. Você tem que chegar lá já. Exato. Então funciona realmente como um grande laboratório. Exatamente. É um treinamento constante. O cara pega ali e a gente tem uma comunidade muito grande. Sim. Muito forte, né? Os grupos assim. Isso, que se ajudam exatamente. muito. Né? Então, tanto os meus grupos de aluno como os grupos de multimídia geral. Isso. Né? Isso aí. E aí, inclusive, alguns do UID fazem parte também. Então a gente troca muita experiência, assim. Eu confesso que eu hoje não respondo tanto, como antes, mas quando é coisa muito pequena assim, digo pequeno no sentido assim, baixo impacto, né? Aí eu acabo deixando o pessoal se ajudar, assim. Isso, mas essa que é a grande história dessas comunidades, porque elas eu também converso muito pouco dentro das comunidades, porque quando alguém tem alguma dúvida, alguém que já teve uma dúvida parecida vai lá e auxilia, porque sabe que no futuro pode ser ele a pessoa que está precisando. Então isso é muito legal, e tem realmente um senso muito grande, não só dentro da NEUD, que isso é alguma coisa muito forte para mim, mas também dentro dessas comunidades. Olha, eu estou fazendo tal coisa, como é que eu resolvo isso aqui dentro do OBS, ou dentro do VMix e tal? Então esse é um troço muito, muito forte para a gente, sabe? Eu acho que e me dá muito orgulho participar de poder colaborar de alguma maneira com essas comunidades. Isso a gente insiste muito no nosso suporte, porque nós temos... Então, a gente... eu brinco sempre, você pode dar a vara, mas você não pode ensinar o cara a pescar, que é o que acontece com você, né? Se o cara começar... Então, por mais que o cara tenha o nosso equipamento, a gente ensina e tal, mas é o primeiro passo. Depois olha, você está inserido em uma comunidade, você está inserido em um fórum, você está inserido dentro de vídeos de YouTube. A maioria das coisas que você precisa estão lá de alguma forma, né? Mas o primeiro passo ele pode ser dado comigo, pode ser dado aqui com um passo mais longo, pode ser dado dentro dos teus cursos e tal. Isso eu acho absolutamente fantástico. Isso é uma coisa que a gente tem feito muito... Né? Pessoal, eu estou ali no stand vendendo bastante Laurinho, né? E aí umas perguntas que aqueles caras fizeram. A gente vai comprar, eles fazem o projeto e tal. Eu falei assim, cara, eu acho que não. Eles vão te dar uma orientação boa inicial. Isso. Pô, preciso para tal necessidade, tal cenário. Vão te dar uma boa orientação para você não ficar no escuro. Isso. Mas eu falei, se você quer uma coisa mais aprimorada, você vai ter que contratar uma consultoria específica. A gente tem, assim, é exatamente o que você falou. Então,
para o básico, tá certo? Ou seja, se o teu projeto não for um projeto muito longo, por exemplo, a gente já teve aqui uma prefeitura, olha que coisa interessante, ainda desdobramentos dessas questões que eu te falei, que a gente conversou já. Uma prefeitura que quer fazer simultaneamente em vários ambientes uma transmissão ao vivo, tá certo? Sincronizar essa transmissão, permitindo que alguém de uma sala A fale com uma sala B, tá certo? Então, isso é uma coisa muito mais complexa do que uma... Claro. Então, a gente tem gente dentro do nosso time especialista nisso e que vai fazer uma consultoria desenhada para o seu projeto, tá certo? Então, a gente tem lá um monte de receitinha de bolo que serve para 90% dos projetos. Ah, eu tenho um podcast, eu tenho uma igreja desse tamanho, a gente tem sim como desenhar. Mas projetos maiores, agora, por exemplo, a gente está ajudando o pessoal a fazer um projeto na Bolívia, tá certo? Um projeto muito grande. Legal. E a gente chamou o nosso especialista, que inclusive ia participar com a gente aqui, ele fugiu. Fugiu, deu o balão. Ele fugiu. Desculpa, pessoal, quer ao vivo? Só para ele fazer um takezinho aqui. Aproveitar, porque senão depois eu saio aqui. Né? E aí a gente tem feito isso. Então é um projeto lá desenhado, né, para ele, específico para ele, um projeto muito maior a gente tem feito. Sim. Então, respondendo a pergunta que fizeram para vocês, será que eles desenham o meu projeto? Provavelmente sim, tá certo? E se a gente achar que ficou grande demais, ele pode contratar alguém que a gente vai indicar e que a gente tem confiança, né, para fazer algo parecido com o que a gente acha que é mesmo a gente não tem um compromisso com a nossa marca. Isso é uma coisa que a gente, se alguma outra marca atender o cliente de maneira melhor, a gente vai falar, olha, você não vai comprar isso aqui não, você vai comprar aquilo outro, etc. Então, e a gente tem isso também em relação aos clientes, aos nossos clientes. Acho que esse é o... eu quero comprar isso. Não, bicho, por que você não compra essa câmera que vai ser muito mais adequada para o seu espaço, etc, etc. Então, a gente tem muito cuidado com isso, sabe, Medina? Isso faz com que o cliente retorne, que o cliente ganhe confiança em você, etc, etc. Isso é bem legal. Então, respondendo a sua primeira pergunta, você falou que ia fazer um monte de perguntas que eu não sabia. eu te digo o seguinte, a gente faz sim projetos sim, e algumas vezes a gente até desenha mesmo o que o cliente precisa. Mas quando a gente nota que ficou grande demais, a gente recomenda que ele procure um profissional que a gente vai indicar, tá certo? O que a gente tem confiança, ou seja, é uma confiança de duas vias. E que a gente vai fazer com que esse projeto encaminhe o caminho para essa direção. Eu vou fazer uma pergunta, já tirando uma dúvida também. E pegando esse gancho, você falou que quando a empresa não tem, indica um equipamento de outra empresa que tem que atender. Sim. Por exemplo, veio um cliente ali hoje e queria uma Switcher 4K em SDI. Tá. Né? Tá. Aí eu falei assim, cara, a Neo hoje Switcher não tem. Não tem só PCI Express placa, Isso. né? Eu sei que a Blackmagic tem. Isso. Né? O precinho é salgado e tal, mas tem o equipamento. Isso. Aí o cara, beleza, eu precisava saber. Aí o cara, entendeu? Tipo assim, eu não amarrei o cara. Não, falei, o cara... eu faria exatamente o mesmo que você fez. Então, a gente, as câmeras, então como é que eu não posso não ter um switcher 12G, por exemplo, que é isso que a gente acabou de falar, e estamos lançando aqui na feira várias câmeras que têm saída 12G. Sim. Então, a gente precisa de outros fabricantes para fazer, né? Então, quer dizer, é isso que a gente vai recomendar. Olha, a Blackmagic tem um switcher, deixa eu ver a sua necessidade, exatamente. Eu acho o 12G algo muito louvável, etc., dependendo da aplicação. Mas, por exemplo, pode ser que o seu caso seja umas coisas em NDI em 4K. E aí vai funcionar muito bem para você também. Então, quer dizer, quando a gente percebe que o cliente precisa de fato do 12G, é uma alternativa. Aqui dentro do caminhão, a gente tem as duas soluções rodando em paralelo. Depois eu quero que você vá lá dentro e veja. Tá. A gente tem saindo em NDI 4K e está saindo em 12G para um switcher da Blackmagic também. Tá certo? Então, quer dizer, nós não temos o menor problema com isso. Eu acho que isso é até muito eficiente do ponto de vista, né? O projeto tem que andar, né? Tem que andar, né? Então aqui a gente está mostrando e o cliente vai inclusive poder, quando estiver aqui dentro do caminhão, vou comparar a qualidade dos dois sinais, quando saiu em 12G e quando saiu em 4K NDI. Aqui essa câmera, que é a Broadcast, ela está saindo 12G, NDI Full e NDI HD ao mesmo tempo. Tá. E emendando no assunto, depois a gente fala das câmeras também, né, que é lançamento aí. Tá.
A NeoID tem essa perspectiva de trazer um switcher SDI 12G? Então, essa história do switch, eu concordo com você que os switches da Blackmagic são muito caros, principalmente para o mercado que a gente está explorando aqui. E por quê? A licença SDI 12G é algo caro, tá certo? Então, fazer um switcher 12G é caro, não é barato. E apesar da gente achar o Blackmagic caro, a gente tem sim um projeto de 12G, não vai acontecer esse ano. Esse ano a gente tem outras ideias de fazer, dando um spoiler para essa história, fazer um switcher em IP, que não seja usando VMix ou OBS. A gente vai fazer um switcher físico mais IP. Entendi. Então, com todas as questões que você percebe do IP, tá certo? Então isso é algo isso é excelente, né? Isso é fantástico, mas isso também depende de um monte de encoder e decoder, tá certo? Sim. Que vai ser uma switcher NDI, física, né? Que não vai ser um computador, e isso talvez seja um pouco mais caro. Então, e essa também é uma questão. Então, vale a pena fazer um switcher assim? Compensa financeiramente para o cliente? Você tem que sempre olhar para o produto e ver o que vai acontecer. Isso então, vai valer a pena, né? Se vale a pena para o cara falar, eu prefiro fazer com SDI mesmo, tem essa switch da Blackmagic aqui, tem um 12G e resolve para mim. Então, isso é algo que a gente precisa pensar bastante antes mas isso já está sendo desenvolvido, vai sair ainda esse ano. Agora, switcher em 12G é algo que a gente acha que talvez não tenha mercado para a gente, tá certo? E a gente falando que, a gente está falando de um público que é o do evento de igreja, que na sua maioria, né, esmagadora, são pessoas que têm baixo recurso para investimento nesse calibre, né? Exato. Que agora que eles estão chegando nas câmeras PTZ, né, as mais qualidade e tal, né? Então, raras exceções, né? Claro, existem igrejas que têm um poder aquisitivo suficiente para isso, mas não sei se também seria o... Exato, a gente está tentando, vai acontecer um switcher 4K, mas nós estamos indo mais para esse switcher IP vai sair antes desse 4K, tá certo? A gente está botando mais força nisso. E HDMI? HDMI 4K, isso vai antes. Vai antes? Vai antes. Que também é interessante. Isso é legal. A gente... Pelo perfil do time que trabalha comigo, toda vez que fala HDMI, os caras arrepiam. É bom, cara. Entendeu? Funciona, pô. Funciona. Eu já lancei 40 metros de cabo HDMI. Você sabe que uma das primeiras vezes que eu estava na 7 foi essa briga. Aí era outro público. Foi essa briga com o cabo HDMI. Mas os cabos HDMI melhoraram muito. Ô, louco, muito. Né? Melhoraram muito. Mas a primeira briga que a gente teve foi essa. E a gente também tem uma questão com o cabo HDMI, principalmente pelo time de suporte, por causa de uma coisa que a gente chama de DDP, que o HDMI, como ele é um cabo que não foi feito para isso, ele não foi feito para ter 40 metros. É caseiro, feito para usar em casa. Exato. Né? Então, quando você lança um cabo tão grande assim, você provavelmente não vai ligar no mesmo circuito, e aí você tem diferença de potencial de uma coisa para outra, você sai queimando o troço à torta direita. Corre o risco da... Isso. Então, quer dizer, e aí meu time de suporte tem pânico de cabo HDMI, a gente briga muito, mas entendo que isso é uma realidade de muita gente. Aí o cara que vai colocar, o cara que assume o risco. Isso. Né? Não é bem assim, porque os equipamentos da NeoID têm garantia. O cara tem garantia menos de queimar a porta. Isso, exato. Então, assim, e a gente tem sido muito, vamos dizer, eficiente em explicar isso para os clientes, tá certo? Que tem essa dificuldade do DDP, mas a gente também tem sido muito amigo dos clientes também, fala assim, olha, você queimou por causa disso, e aí não faça mais assim. Da próxima vez a gente não vai aceitar o seu equipamento, porque a gente sabe que foi DDP. Às vezes a gente manda até, bicho, sai o chip do HDMI queima, explode, por causa do tamanho da diferença de potencial que acontece. Você abre o equipamento, você vê o chip queimado. É uma coisa que tem que se levar bastante em consideração, né? Aonde que entra a questão que a gente estava falando da consultoria do suporte, né? Exato. O cara não fazer por conta, né? Exato. Às vezes o cara é muito bem intencionado, mas acaba queimando alguma coisa porque o que eu digo sempre é o seguinte, e essa que é a grande história também. Você está inserido dentro de uma comunidade. O dinheiro não é seu. Sim, né? tem que ter responsabilidade. Exato.
Isso é uma coisa que eu bato na tecla, eu sempre falo pra todo mundo, cara, comprou, o dinheiro não é seu, aí você vai explicar pro cara que comprou errado, Exato. ou não é o suficiente. Isso, ou tá no meio do caminho, não era aquilo que passou por esperar. Eu atendi já bastante igreja. O sobrinho do pastor foi lá para os Estados Unidos e trouxe uma câmera. Tipo, o cara não sabe nem o que ele comprou. Aí dá lá correr atrás para ver se aquilo funciona. Enfim, é muito mais ruim. tem. É muito ruim e a gente tem que ser muito eficiente nisso, né? Porque, mais uma vez, não é teu dinheiro, é o dinheiro da tua comunidade. Tem que ter responsabilidade. Você tem que ter uma responsabilidade dobrada. Ô, Laurindo, vamos falar dessas câmeras novas. Essas 3 são iguais? Essas 3 são iguais. Essa é a Broadcast. Essa é a Broadcast. Tá. Essa tem, então, mais uma vez, a gente já falou disso, ela tem um sensor 4/3 Sony. Esse sensor 4/3 é o mesmo sensor que está na GH6 da Panasonic. Sim. Então, bom, isso a gente não tem certeza, porque nós não estamos lá dentro da Panasonic, mas a gente, pelos fóruns que a gente fez, a gente usou um sensor muito grande, um sensor muito maior do que normalmente usam essas câmeras, e é um sensor Sony e aparentemente é ele que tem sido usado na GH6. O resultado é absolutamente fantástico, tá certo? Isso que a gente viu até te contando casos. A gente estava num evento com esse caminhão dentro da IBC, da ABC, que é uma feira de cinema. Sim. E aí tinham câmeras de cinema do lado das nossas câmeras. E aí outras lentes, aí outro rolê, tá certo? Mas esses rolês dependem de muito ajuste. Afino, né? O ajuste fino, né? Aquele negocinho bem detalhe, né? E aí, quando você liga essas câmeras, essa também é uma característica da NeoD, você sabe disso também. O cara liga, bateu branco, a imagem está linda. Essa é a história dessa câmera. Se bateu branco, essa câmera tem uma performance melhor do que a gente viu lá nas câmeras de cinema. Isso foi muito impressionante. Tá. Essa aí é a top das 3? Não, a gente tem 3 a Ultra 1, né? Isso, a Ultra 1 é de tops. Então a gente tem 3 câmeras. A Ultra, que ela usa o mesmo sensor e a mesma lente, tá certo? Que a 4K Pro. É o mesmo? É o mesmo sensor. Tá. E a gente tem essa câmera aqui, que tem esse sensor de 4/3, que ele inclusive é maior do que a de 1 polegada. O sensor é maior do que o de 1 polegada. Mas tanto a 4K Pro quanto a Ultra 1 polegada, eles são feitos por uma parceria que a NeoD tem com uma empresa que chama Telecam. Você tem uma câmera Tem uma dessa, 4K, né? Isso. Então, você sabe disso, eles têm um cuidado imenso. Sim. E não é só cuidado, porque obviamente todas têm, tá certo? As nossas câmeras também têm. A gente está falando de... Por que as câmeras estão... O pessoal tá mostrando a câmera na tela ali, ó. Tá mostrando as câmeras. Isso. Então tá bom. O Laurindo ficou assustado aqui, fiquei pessoal. assustado. Vocês não avisaram ele? Eles não avisaram a gente, pô. Então a gente está... você sabe disso, o pessoal entende a cor muito bem, a Telecam entende a cor muito bem. A 4K, essa mesma agora que eu te instalei esses dias atrás, né, que eu te falei, a cor maravilhosa, assim, sensacional. É um troço maravilhoso. Sensacional. E aí, a vantagem dessas câmeras, na Ultra, o sensor, que é muito grande, assim como é também na Broadcast, mas as saídas da câmera, tá certo? É o que eu te falei. É diferencial, né? E tem 12G, tem Genlock, então o pessoal que vai fazer produção de realidade virtual, etc. É isso legal. que eu vi, eu estava vendo no datasheet ali que se mandaram, essa questão da realidade aumentada dela, essa tecnologia que vem com ela, né? Isso, exatamente. Então, quer dizer, a gente tem 3D instalados em todos os modelos, e elas têm Genlock em todos os modelos também, tá certo? E Timecode também em todos os modelos. Isso é muito importante para essa indústria, para esse mercado. Essa daí é a que tem a XLR, não, né? Essa aqui é a XLR. Todas têm XLR. Só que essa aqui, todas têm. Só que essa aqui usa o conector como a gente conhece e nas Telecams ela é mini. Entendi. E essa aqui, se eu não me engano, são 2 inputs, né? Exato. Então, e como é que ele vai entrar? Ele vai dentro do sinal SDI. O sinal SDI pode carregar até 16 canais. Então ele vai fazer um master. Exatamente. Ele vai fazer isso. E vocês já botaram para rodar em algum cliente essas câmeras? Não, ou tá essas sendo câmeras lançada acabaram de chegar, tá certo? A gente teve um sneak peek
né? A gente mostrou isso, não era para ter mostrado nessa semana ABC, mas que acabou sendo muito legal, Sim. porque a gente teve a chance de comparar essas câmeras, Prática, com câmeras muito mais caras, tá certo? A gente teve chance de colocar essa câmera do lado porque a câmera de cinema ela é uma composição, Sim. né? Você tem lá a lente que custa uma fortuna, junto com a câmera que também custa uma fortuna. E a gente, por gostar da qualidade da imagem, por gostar desse buquê da imagem, tem usado essas câmeras para fazer transmissão ao vivo. A gente colocou as nossas câmeras lá ao lado, foi uma coisa maravilhosa, todo mundo adorou. Todo mundo E ela demonstrou um pouco da imagem ali, a bicha é robusta, né, cara? Ficou muito legal. É uma câmera, assim, eu lembro quando eu fazia evento aqui em São Paulo, e algumas empresas grandes aqui, e os caras vinham com as PTZ eu acho que era da Panasonic. Sim. Mas era nesse nível já. Então assim, pô, é carcaça, vamos dizer assim, só de olhar para ela você já vê que é uma câmera. É uma coisa imponente. Não, já bota. O cara fala assim, PTZ, então você já olha para ela e fala, não, isso aí aí o pessoal está conversando mais sério. E é legal também, Medina, que ela tem ND interno e ela tem também a possibilidade, isso é uma coisa muito inédita em câmeras PTZ, muito comum em câmeras DSLR, etc. Você tem possibilidade também de colocar um filtro na frente. Então os filtros que você usa nas câmeras de cinema, nas câmeras de DSLR, você pode usar ele também na frente. Então tem aquela rosquinha para você parafusar lá a câmera o filtro que você quiser. Eu achei interessante na descrição dela, e como a gente está aqui no ambiente externo, eu vi a questão porque também você tem que se preocupar com a temperatura, porque quanto mais recursos você tem nela, mais ela vai esquentar. Isso, né? exato. Tem que ter essa mentalidade. Exato. Eu vi que ela trabalha até 50 graus, né? Isso. A forma como ela tira o calor de dentro é muito legal. Você vê lá, tá vendo aquelas aberturas laterais ali? Então ela tira o calor lá de dentro de forma muito eficiente. Mas é uma coisa muito legal, ali, por exemplo, a gente tem uma câmera no topo. O pessoal tá vendo ali, ó. Olha lá. Ela tem, a turma tá lá olha que beleza, hein, cara? E a gente preocupado. Poxa, já estão mostrando ali, já estão mostrando. Então, uma câmera, algo que a gente tem feito em cima do caminhão, tem uma câmera 4K. Nossa, olha lá. Ah, sim, daquela. Tá. É a PTZ 4, NDI 4K. E ali tá pegando sol o dia inteiro. Pois é, né? E verdade. Nada. Então essa é uma preocupação que a gente tem. Porque as pessoas não levam isso em consideração, mas se você bota uma câmera num ambiente aí com sol, aí o negócio começa a travar, o cara não sabe a temperatura. Exatamente. Né? Coisa simples assim, mas que tem que levar em consideração. E principalmente porque os testes são feitos em temperaturas que não são essas que a gente está vivendo hoje em dia. O equipamento eletrônico não é feito aqui, né? Normalmente mais frio que isso, mais frio do que o Brasil, com certeza. Então com certeza. Então a gente no passado se tinha muito esse problema, né? Trazer coisa do Brasil. E assim, a gente tropicalizou esses equipamentos, né? E a gente tem, inclusive, casos nossos de produtos já que a gente, de linha, que a gente chamou para voltar mesmo e falar assim, olha, está esquentando, traz aqui que a gente vai mudar o dissipador, vamos mudar a forma de fazer. Né? Então, você quer falar o preço delas ou não? Ô bicho, você sabe que eu não sei preço de mais nada. Eu estava na tabela lá. Quem tá com será que tem alguém com uma tabela aqui pra gente que pode trazer? Bom, daqui a pouquinho vem alguém e a gente traz uma tabela pra cá. Porque eu vi que tinha lá no papel, eu né? Eu acho que no site também. Já está no site? Já está no site. Porque ontem eu olhei e não estava. Não. É porque a gente estava guardando para abrir o site. Por isso que eu te perguntei se quer falar o preço. Então, quem quer saber? Está com pressa, está no site já. Tá no site já. Tá. E depois eu vou falar alguma coisa também em relação de cada uma dessas. Está trazendo ali. Alguém está trazendo aqui. Então, olha só. Essa é uma coisa que eu sempre brinco também. A NeoID é a única empresa desses eventos de feira, do mercado audiovisual, que traz tabela de preço em reais, com todos os preços. Pois né? Não é realmente. Não né? Os caras não falam o valor do bagulho. É verdade, né? Nunca tinha percebido isso. Né? É verdade. Então, aqui, essa é uma câmera de R$29.900. Tá certo? A broadcast. A broadcast. Tá. Aí você tem a Ultra, que é essa que a gente falou, que é R$22.900, tá certo? E a gente tem a Ultra 1 polegada, que ela é uma câmera de R$34.900. Tá, então vamos lá então, em cima desse preço aí. Tá. A gente está falando da Ultra. Sim. O cara que está escutando, na cabeça dele é a mesma câmera. Uhum. Só que a gente tem um valor de 12 mil de diferença. Não, entre a Ultra e a Ultra 1. E a Ultra 1, isso.
Qual que é a diferença entre elas? Para ter essa justificativa. O sensor. O sensor. O sensor. Tá. O tamanho do sensor. O sensor é muito mais caro. Tá certo? O resto, a câmera é absolutamente igual. O zoom é o mesmo? Não. O zoom da 30, pelo tamanho do sensor, a câmera é menor. Ele é um sensor de 30 vezes. Certo. É mais fácil fazer uma lente sim. para uma zoom menor, para um sensor menor. A Ultra tem sensor de 20 vezes. Tá? E a Broadcast também. É um sensor 20 de vezes também. Essa essa aqui é 20 vezes. Então a diferença das Ultra é o sensor e a quantidade de zoom. Exato. A tecnologia é a mesma. É a mesma. Exatamente. Não, show de bola. Eu vi ali, você mandou material, eu estudei, até notei, até perdi meu celular nesse tamanho. Você também estava me fazendo uma pergunta sobre o que é esse negócio de TOF. Isso, que é do foco, né? Isso, exatamente. Então você vai perceber que essas câmeras têm um foco muito mais rápido, tá certo, do que as outras, e elas têm um foco muito mais eficiente, vamos dizer assim. Tá? Você está vendo em cima da câmera lá, tem esse quadradinho ali em cima? Sim. Ali tem como se fosse um infravermelho que ele está fazendo, ele vê qual que é a distância que o objeto está. A resposta. Isso, Entendi. e aí ele faz foco. Que legal. Tá certo? Ele consegue fazer É foco. o tempo de resposta, então ele consegue trabalhar nisso. Como se fosse um morcego em cima desse negócio. Entendi, legal, interessante, legal. né? Essa é uma coisa bem legal dessa câmera e que todas as nossas câmeras, Medina, você sabe disso, elas vão evoluindo, tá certo? Então, você vai, essas câmeras vão melhorando à medida que o tempo passa. Você vai ver É que a demanda, né, vai crescendo. Exato. A necessidade. E assim, a gente vai tendo também feedback do usuário, tá certo? Então o usuário falou, podia fazer tal coisa. Então, por exemplo, aquela câmera que você tem, que é a 4K Pro, ela tinha uma questão que era quando ela ficava em auto-tracking, e todas essas câmeras têm auto-tracking, dessas câmeras, inclusive dessas câmeras maiores, tanto nas Ultras quanto na Broadcast, eu tenho muita liberdade com o processador, então ela tem um auto-tracking fabuloso. Sim. Mas a 4K Pro que você tem, elas têm uma coisa o auto-tracking não era legal, tinha muito teto. E a gente tava tudo bem. Aí um usuário chegou pra gente e falou, acho que foi o Carelli, você deve ter ouvido falar do Rodrigo Carelli. Trabalha muito com as câmeras da LED. Falou, poxa, podia baixar esse teto um pouco, ou podia ter um jeito da gente controlar esse teto. O teto que a gente fala, gente, é a distância da cabeça até o limite da imagem, tá certo? Ele falou, podia ter algum controle sobre isso. Sim. A gente pegou e fez um firmware para atender essa história e todo mundo adora o auto-tracking hoje por causa dessa história. Entendeu? Eu até fiz um review também, mostrei um vídeo lá, né? Isso. Os pontos ali que eu prós e contras ali e tal, e passei para vocês ali, porque mas é disso que a gente vive. É a visão do usuário, né? No meu caso, o meu papel ali é esse, né? Exato. Que eu possa analisar da melhor forma possível. Para falar o que é legal, o que não é legal e o que a gente pode melhorar. Porque você pega esse público de igreja, você pensa bem, cara, no Brasil tem muita igreja. Tem. Então você tem muito feedback. Tem. Entendeu? Tipo assim, uma coisa você atendeu uma empresa grande, outra ali, outra aqui. Isso. Mas, cara, assim, cada pontinho você tem um cliente. E assim, as empresas maiores, os usuários mais broadcast, vamos dizer assim, não vamos usar profissionais, porque a gente sabe que dentro da igreja tem muita gente muito profissional. Sim, mas a maioria é amador. Eles não estão disponíveis para esse tipo de retorno, né? E dentro das igrejas, não, é imediato, o retorno é imediato. Olha, eu gostei disso, não gostei daquilo, etc. Então a gente está super... Essa é uma história que a gente, mais uma vez, a gente cresceu muito com essa possibilidade. Isso foi muito legal. Hoje, você pensar que cada cidade, pelo menos cada cidade tem uma igreja que usa anel ID, claro que tem muito mais, né? Mas você pensa, é muito... a gente, outro dia eu estive conversando com... porque a gente se fala, então quer dizer, a Anel ID, como eu te disse, tem relacionamento com outras fábricas, com outras empresas. Então a gente estava conversando, outro dia teve uma Fala Nordeste e tal, a gente estava conversando com um fabricante, e aí, quantas câmeras? Perguntou na lata, quantas câmeras você vende por mês? Aí eu falei assim, eu falei o número, ele falou assim, mentira. Isso a gente vende por ano, sabe? Então, quer dizer, como a gente tem um range muito grande, a gente tem câmeras de 3.000 e poucos reais até agora 34, né? Tá certo? Então eu tenho um range que vai atender exatamente o que você precisa,
né? E a gente é capaz de falar para você, você não precisa disso, você precisa daquilo, tá certo? Todo time, as revendas que atendem, etc., todo time eu falo, olha, gente, indique exatamente o que o cliente vai precisar, porque é isso que vai fazer o cliente voltar. A real necessidade, né? Exato. Você não vai empurrar um produto no cara. Exato, só porque você tem estoque, exato. Entendeu? É por isso que eu volto lá atrás do que eu falei, da questão das propostas que eu tive. Fiquei leal à NeoID, não só por questão de caráter em si, mas por questão de visão. Entendeu? Porque assim, eu sou um cara, eu fui crescido no interior, então o interior é aquele cara que a palavra do cara, meu pai dizia que a palavra de homem não tem curva. Exato. Entende? Exato. Então assim, é a visão, é a forma que enxerga o cliente. E para mim o meu cliente são as igrejas, então eu tenho um carinho ainda maior pela obra, entende? Claro. Tem todo não só uma questão monetária, uma questão espiritual, do zelo da obra, enfim. Então eu levo muito a sério isso. Então, eu tenho clientes, alunos que estão lá no igrejinho, no meio do Amapá, o cara deve ter 10, 15 membros, mas o cara quer fazer com o celular dele. Então é o cara que eu vou atender da mesma forma que a igreja que eu atendi, eu vendi lá 4K próprio cara. Então para mim é a mesma coisa, o mesmo zelo que eu vou levar. Então a forma que vocês tratam eles foi uma coisa que me fidelizou, entende? É essa visão, porque não é pô, o cara tá comprando uma câmerazinha. Não. Aí o cara que é o grandão, vou tratar ele diferenciado. Não é assim que a gente fez, não é assim que eu faço e não é assim que os vendedores, o time de suporte trabalham. Todo mundo tem que ter a mesma importância, né? Não é assim. E a gente sabe porque essa é uma outra coisa também importante pra gente. Eu sinto muita dor do cara, sabe? Assim, poxa, então assim, o meu time de suporte fala assim, poxa, coloca no site a atualização remota, então o cara vai lá ver qual que é a versão do firmware que ele está, deixa ele fazer ele mesmo. Eu falo, bicho, não. Você sabe por quê? Porque muitas vezes ele só tem aquela câmera. Se aquela câmera parar por algum motivo, porque ele vacilou na hora da atualização, ele não vai conseguir fazer isso de novo. Ele vai ficar sem a câmera, ele não vai transmitir o culto dele, não vai fazer o trabalho dele. Então não pode. Então a gente sempre faz isso, sempre quando tem uma atualização, quando o cliente percebe que tem atualização, eu sempre brinco, por causa disso também, eu sempre brinco com todo mundo. Olha, o time que está ganhando a gente não mexe, né? Mas tem uma atualização, olha, ele viu uma atualização e tal, chega pra gente, a gente fala, não, meu time de suporte vai entrar em contato com você, ou você vai entrar em contato com o time de suporte e nós vamos fazer juntos. A gente acessa remotamente a máquina do cara e consegue fazer isso lá. E você mantém esse vínculo, né, cara, com o cliente, você humaniza ele, né? Porque o problema hoje, principalmente tudo é automático, tudo bot, tudo não sei o quê, quando vai comprar, vender, se comunicar, né, cara? E aí você mantém você humaniza isso, mantém esse link com o cliente é muito importante, né? O cara se sente valorizado. Muito legal, isso é muito legal, foi muito legal. Porque a NeoID, assim, eu acompanhei o crescimento de vocês também, a NeoID é boca a boca. É isso aí. É boca a boca, uma igreja fala para outra, o canal fala para o outro. Exato. Entende? Exato. Então cresceu de uma forma orgânica, estruturada. Ô Medina, a turma ainda usa placa de captura e placa de saída? Então, placa de captura, usa, cara. Usa sim. Porque uma das coisas que a gente também está lançando nesse evento é o que a gente chama de 3O e 5IO. Ah, é verdade, as plaquinhas eu vi lá. Você viu lá? Vi. Então, uma coisa muito difícil de se fazer... porque é PCI Express, né? É PCI Express, exato. Então, uma coisa muito difícil de se fazer é essa coisa de saída de vídeo. E a gente tem, então, uma placa que tem 3 saídas de vídeo, tá certo? E essa 3O de output, eu normalmente não consigo colocar, não coloco o nome dos produtos em inglês, você sabe disso, mas essa não teve jeito. Output, pelo amor de Deus, a gente, é uma coisa que todo mundo fala. E o I/O também, a 5IO, a gente tem a possibilidade de fazer ou ela saída ou ela entrada. Então, que a Blackmagic faz. Isso, a Decklink Duo faz. Então, a gente tem um custo muito acessível. Tem preço dela já? Não? Tem preço dela já. Vamos falar já se tiver preço. Isso. Olha lá, vamos lá. Aí eu pegando a minha cola agora, tá certo? Então, a 3O, que é essa com 3 saídas de vídeo, ela custa R$ 2.490. Tá. E a 5IO,
que é ela na verdade tem 3 entradas e saídas e 2 saídas só. 2 entradas, desculpa, 3.950, tá? São placas um pouco mais caras, são placas Full HD. Já está no site também? Eu espero que sim. Combinei, pessoal. Senão eu tenho que brigar com alguém lá. Pega o cara aí da responsa aí, já corre, mano. Bota esse troço no site já. Corre aí. Ó, bicho, olha lá, a gente tá num lugar especial mesmo, olha lá, tem o Fábio e tem o Black, você conhece ele? Sim, da internet conheci. Então, é muito legal ver essa turma aqui perto da gente, né? Mas e falando em captura, tem outro lançamento também que vocês estão fazendo, que é a 4K USB, né? Isso. Essa eu achei interessante. Essa é bem legal, tá certo? Essa é uma placa muito interessante, tá? Então ela é uma placa que captura 60 frames, mas tem que ser USB 3.2. USB-C. Não, ela é USB normal. Você tem USB normal, aquele padrãozão A lá. Mas o cabo dela ela é interno ou eu consigo Você consegue trocar. Você consegue trocar. E posso botar um USB-C ou USB-C então? Pode, tá? Mas aí o cabo tem que ter esse suporte a 3.2, o que é enrolado, tá certo? Entendi. Porque, por exemplo, tem muito cabo que o cara fala que é 3.2, mas ele na verdade não é. Entendi. Entendeu? A história do cabo USB, como ele ficou universal demais, muita gente mente ou não cumpre todo o padrão. Sim. Então não funciona tão bem. Então essa é uma plaquinha bem legal, desde que você tenha interface USB 3.2. Ela faz 4K 60? 60. Tá, porque a grande maioria das placas faz 4K 30, né? Exatamente. Ela faz 4K 60 se você tiver interface 3.2. Senão ela nem funciona? Não, ela faz 4K 30. Ah, então. Informação importante. Isso, é legal. Ela continua fazendo, porém 30 FPS. Exatamente. Se eu estiver falando alguma besteira, gente, depois me corrijam, porque isso está na especificação do chipset da placa. Entendi. Tá certo? E aí o meu time de suporte começou a receber algumas reclamações em relação a isso e a gente então falou, mas é o USB 3.2? Não é. Então não vai funcionar, vai funcionar como cara. E a resolução que ela suporta é até qual resolução? Ela faz lá o DCI lá DCI, ou não? O DCI, faz. Pergunto porque tem placa, a grande maioria de placa de captura, inclusive as PCI Express que tem no mercado, não a de vocês, a de vocês faz DCI. Mas se for procurar por aí, não faz. Não faz. Não é o 4K DCI, é o Ultra HD, né? Isso. 3.800. Eu tenho quase certeza disso que eu estou te falando. Aí agora você me pegou, eu não tenho muita certeza. Vamos depois você... O rapaz do site lá vai botar certo. O cara que não publicou, depois ele publica isso aí. E me corrige se eu Mas tiver uma informação importante. Com certeza, entendeu? Com certeza. Porque isso vai mexer na resolução final. Com certeza. Para quem não sabe, quando já fica a dica aí, quando você comprar uma coisa na China, fala 4K, mas olha a resolução, vai ser 4K ou se ela é Ultra HD. Exato. Ultra HD é um abaixo, considerado 4K, porém, né? É igual a gente tem lá, na verdade, a HD, né, é 720p, né? Quando você fala Full HD, aí você vai para o 1080. Isso, a ideia é essa daí. Só que eu já vi muito equipamento, é 4K, né? Na realidade ele é um 4K, porém... Você pega, por exemplo, ninguém não, algumas pessoas nos questionam, por exemplo, poxa, mas essa plaquinha aqui de captura USB, ela custa R$300, R$400. Aí você vai ver a placa, ela não faz Full HD, ela faz só... Aquela chinesinha da Russo lá, que a gente tanto usou, né? Isso, não, e tem muita gente, aqui estão usando, né? Beleza, só que a gente tem que ter ciência o seguinte, ela faz um upscale ali, né? Exato. Ela entra 720 e estica, vamos dizer assim, para 1080. Eu não sei de que forma que ele faz aquilo ali. Isso. Fica meio até assim, dá uma disfarçada boa. Isso. Porém... Então, só para você ter uma ideia, esse é um dos produtos mais longevos que a gente tem na nossa linha. E esse é um produto, na época da pandemia, quando estava tudo fechado, que a gente mais vendeu. Porque tinha 7 de produção de cinema que usava ela para transmitir, que a qualidade dela era tão fantástica, para transmitir a saída das câmeras para dentro da reunião de Google Meet, etc., que as pessoas faziam. O diretor estava em um lugar, o fotógrafo estava em outro, etc. Só para você ter, essa é uma anedota muito legal, a gente vendeu muitas dessas placas para o Paraguai, porque a turma lá no Paraguai não tem acesso a essa, não tem acesso a essa tecnologia. Isso é uma coisa
meio que exclusiva da gente, tá certo? Então a gente fez essa placa vendemos, sei lá, deve ter umas 10 mil, 15 mil espalhadas no Brasil. É uma placa muito legal. E como é que está a visão da NeoID em relação ao mercado internacional? Porque hoje vocês estão aí já bem difuso dentro do Brasil, né? Isso. Até de uma forma orgânica Isso. mesmo. Mas como é que está assim, a visão mundo? Por que eu estou te perguntando? Porque eu atendo igrejas fora do Brasil. Sei. Aí os caras querem que eu indique equipamento, eu fico vendido, né? O que eu faço agora? Então, a gente tem, já tem uma base na Europa, e essa base está começando, a gente fez algumas vendas já, vendas expressivas, e o retorno foi muito legal, sabe? As pessoas fizeram, a gente vendeu na Amazon, por exemplo, um controle, e assim, o suporte é maravilhoso, eu estou há anos procurando um controle assim, isso é muito legal. E as câmeras também, a gente está em 2 ou 3 podcasts já na Europa com câmeras NeoID também. E isso é legal isso aí. Isso é uma coisa que a gente... E essa é uma visão diferente nossa para isso, porque nós não... até então as pessoas não a turma que faz câmera PTZ, de verdade, não usou câmera PTZ. E a gente usa as câmeras PTZs também, e a gente é muito receptivo ao feedback que a gente recebe dos clientes. Então, a gente viu algumas funcionalidades que a gente desenvolveu começando a ser usadas em câmeras de terceiros, tá certo? Em câmeras PTZ. Isso pra gente, ao mesmo tempo, a gente fica triste, claro, porque tem um esforço nisso que aconteceu. Mas é o que eu te falei no começo, mas tem um orgulho nesse negócio, o sabe? que eu te falei no começo, democratizou o uso. Porque assim, né, o tempo que a gente transmite, que trabalha com o nível de evento, raramente você via uma câmera PTZ. Claro. Era muito difícil. Claro. E quando via, era muito caro. Claro. Então não era uma coisa assim, câmera PTZ. Não. Você não, era um troço assim que era raro você ver alguém que... E fora o preconceito, né? Claro. O preconceito que você tipo, câmera PTZ, isso aí é... Que ainda tem um pessoal que é meio resistente ainda. Agora com essa broadcast aí eles vão pirar. Né? Mas é isso, aí que acontece. Aí essas empresas que vendiam, tipo, acho que os caras não botavam nem eles, botavam fé no produto deles. Não. Tinha por ter, eu acho. Enfim. E a gente teve, eu tenho ido de 6 em 6 meses para conversar com os fornecedores chineses na China. E na última vez que a gente foi, a língua ainda é uma barreira muito grande, sabe? Não manda o chinês ainda? Eu estou aprendendo. E aí, mas é difícil demais. Imagina, Deus. E aí a turma estava conversando, entre a gente, e as coisas são muito hierarquizadas na China, tá? Então eu estava conversando com uma pessoa que era o tradutor para eles, o tradutor deles mesmo, de inglês para eles, para chinês. E aí a gente estava com um ponto, que agora tem essas traduções simultâneas e tal, então você consegue fazer a tradução simultânea. E a gente escutando o que o chefe estava falando para o desenvolvedor. Mas, cara, vocês têm que escutar essa turma. Pelo que eles estão falando aqui, vocês fizeram esse produto totalmente errado. Vocês pensaram no produto totalmente errado. Vocês vão ter que refazer o software inteiro. E eles é que vão ajudar vocês a fazer. Vocês têm que abrir os ouvidos para essa turma, porque esse cara... mas pelo jeito que a gente está falando, ele vai ter que escrever o software de novo. Refaça. O cara do suporte, do produtor. No cara do software. Tá Puta. Mas a gente tem feito isso, sabe? Muito. Esse é um caminho que a gente tem usado muito. E isso, de certa forma, é um motivo de orgulho, porque a gente estava numa feira na China, a gente foi na feira nos Estados Unidos, depois foi na China. E a gente começa a ser reconhecido nos corredores, igual você é reconhecido aqui nesse corredor das nossas feiras aqui, eu começo a ser reconhecido. Laurindo, me ajuda aqui e tal, a gente está tentando vender esse produto aqui, não consegue de jeito nenhum, ajuda a gente a mais fazer. opção, né, para trazer, né, cara? E as pessoas reconhecem a gente como uma referência de fato para que isso... Mas isso tudo, Medina, entenda, só é possível, ou só continua sendo possível por causa de gente como você e por causa de gente que está com você, tá certo? Da sua comunidade. Porque sem essa comunidade a gente não ia existir. E a gente não ia ter a força que a gente tem para mostrar isso para fora do Brasil. Entendeu? Para os chineses, para os europeus, para os americanos. E isso é uma coisa assim,
eu acho que é aí que a gente tem chance como nação mesmo, para mostrar o que a gente tem de melhor, sabe? A forma como a gente usa os recursos que a gente tem é única no mundo inteiro. Sim. E a gente precisa mostrar isso, e eu acho que a gente consegue fazer isso, começa a fazer isso um pouquinho usando a NeoID como ferramenta para fazer isso. Isso é muito legal. Não, porque o brasileiro ele tem uma característica de explorar bem os recursos. Ele vai atrás, porque tudo é muito custoso para ele. Então o cara vai tirar ali leite de pedra do negócio. Né? Então o cara não está acomodado, esse aqui tá ruim, eu compro outra, mas outro lançamento, né? Está acessível. Então, o cara compra uma câmerazinha PTZ ali, deu um suador para comprar aquilo ali, o cara vai fazer, tirar dela. Vai tirar o máximo que ele puder. Então o brasileiro ele tem essa característica de buscar e inovar dentro do simples. Perfeito. E eu acho que e o simples está muito próximo, né? É que todo mundo quer. Eu não quero uma câmera que eu fico meia hora para ajustar. Eu quero uma câmera que eu bato um branco e saio filmando. Eu falei para um cara, o cara perguntou assim, qual a diferença das controladoras? Eu falei, cara, vou ser bem sério pra você. No final, bicho, você vai dar zoom, põe tilt e foco no máximo. É isso que você vai fazer. Então não importa qual que você comprar, é isso que você vai fazer. Exato. A gente tá... Essa controladora mini é a minha preferida. A pequenininha. Eu tenho lá. É a minha preferida. E agora, ela é tão minha preferida, mas tem algumas coisas nela que alguns usuários reclamavam. Tá certo? Não tem controle 4D, eu quero ter um controle 4D, isso aqui não tem e tal. Depois eu vou te mostrar lá. Sim. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar ainda está no passo final do desenvolvimento. Sim. Ela vai chamar Mini Broadcast. E ela vai fazer par também com essas câmeras broadcast da gente. Legal. Com a Ultra e com a Ultra 1 polegada também. Ela tem algumas questões de foco, zoom mais refinadas do que a Mini tem. Mas não porque ela tem mais recursos, tá certo? Mais atalhos, vamos dizer assim. Mas os recursos estão todos lá, ou mais refinamentos também. Mas os recursos estão todos lá na Mini. Para mim é o melhor controlador que a gente já fez. E é dela que eu estou falando com você. Quando eu falo assim, de repente eu voltei lá em outro fabricante e falei assim, olha aqui, isso aqui quem fez foi a gente que falou desse assunto pela primeira vez. Eu uso ela lá na igreja, lá, botei para usar lá, né? E é sensacional, né? Ela funciona muito bem. Uma câmera, é uma controladora muito legal. Bacana. Temos mais lançamento ou foi só esse? Acho que é isso mesmo. As 4 plaquinhas internas? As 2 plaquinhas. A gente também tem isso já foi lançado, mas estamos aí. Conversor SDI para HDMI 12G e HDMI para SDI 12G também. Tá. Então, alguns clientes pediram por isso. A gente não tinha dentro do nosso portfólio. Isso é mais passos em direção ao 4K. E dentro da parte de áudio? Hoje vocês têm os conversores Dante e tal. Isso, mas... essa coisa, o áudio a gente tem, essa linha vai crescer com certeza, tá certo? A Dante é muito rígida em relação, não é igual a NDI. Agora, por exemplo, as nossas câmeras, a gente tem uma ligação direta com a NDI, sabe? Eu ligo e alguém da NDI me atende para fazer algum desenvolvimento. A Dante é mais rígida em relação a isso. E a licença Dante custa muito caro, ainda custa muito caro. Por exemplo, eles estão fazendo uma coisa agora que chama Dante AV, que então pega toda a expertise que eles têm com o áudio e joga dentro do vídeo, com a facilidade de uso que o Dante tem. Muito caro ainda para o nosso usuário. E a forma como eu não sei se o NDI, o padrão NDI, nasceu dentro da Newtek, que hoje é VisArti. A turma da NDI saiu de dentro da VisArti agora e é um grupo independente. Você fala com outras pessoas, você não fala mais com a VisArti. Isso foi recente, né? Isso é recente. Então, assim, o Dante AV ainda é uma expectativa que a gente quer ter, alguma coisa que a gente que vai evoluir nesse caminho, mas a gente, como você bem disse, já tem muitos produtos que têm ajudado muita gente a entender o áudio como uma ferramenta muito importante dentro do vídeo, né? Então, porque a gente trabalhando com NDI vídeo rede, a gente também já tem essa tendência de também ir pro áudio. Alguém está soprando alguma coisa que vou fazer igual aqueles caras da... O que o diretor está falando aí? Controlador de quê, gente? Falei? Isso mesmo. Então, tem uma outra história também que a gente lançou recentemente também, não sei se você viu, não é muito do nosso público aqui, mas a gente tem um controlador de replay dentro do vMix. Então todo mundo usava o controlador de DJ, algumas, MIDI, né? Isso, controladores MIDI quaisquer. A gente fez uma controladora MIDI
mas com todos os recursos Entendi. de um controlador de replay de verdade. Então você tem lá um jogo shuttle ultra preciso, todos os atalhos que o replay do vMix precisa para funcionar como se fosse um replay de verdade. Isso é muito legal, isso abre possibilidades do cara fazer... Porque esses replays eram máquinas de 100, 150 mil dólares, tá certo? Então você pega uma controladora, você monta um sistema vMix que é algo muito acessível e agora você tem uma interface de controle muito parecida ou muito próxima do que são essas controladoras, esses sistemas, mas dentro do universo do vMix. É algo absolutamente fantástico, a gente está super feliz com o produto. E inclusive eu fiz uma previsão de estoque para ele, mandei fabricar uma quantidade, tinha estoque uma quantidade e de repente quando cai, aquela história já foi embora. Muito mais rápido que eu tinha imaginado. É o tipo de problema que a gente gosta, né? Mais ou menos, eu fico triste, não fico tão feliz assim não. Quando a gente faz alguma coisa que quer atender, né? Quero que as pessoas tenham acesso fácil a esse inclusive é uma das nossas, você vai procurar hoje, quem tem 150 conversores SDI para HDMI. É claro que ninguém vai precisar dessa quantidade, mas muitas vezes acontece, tá certo? Então tem 30, é raro, mas acontece, como diz o outro. Eu tenho lá 30, 40 conversores e de repente saiu. Ninguém tem, nós temos. Entendeu? A NeoID tem conversores SDI para HDMI em quantidade, tem conversores para fibra. Tem esses conversores que ninguém tem. Porque é um produto bem nichado, né? Isso. Não é um troço que você encontra na esquina. Exato. Né? Você não vai ali na papelaria e compra. E quando você encontra em pouca quantidade, porque é um produto caro. Sim. E a gente, como fábrica, está conseguindo manter um estoque razoável no Brasil. Que bom. Isso é muito legal. Bom, vou fazer só o último comentário dessa câmera, que é uma coisa importante. Tá? Porque como essa câmera é uma câmera PoE, e eu atendi pessoas com muito problema em relação à alimentação de câmera. Edir, a gente estava aqui, diz que a sua mulher está acompanhando e o Edir Santos está acompanhando a live também, tá certo? Que bom. Vou deixar você para mandar um abraço para sua mulher. Beijo, primeiro. meu amor, te amo. Chega em casa ainda hoje, prometo. Edir, a gente está sentindo sua falta demais da conta. Edir, eu achei que você que te encontrar aqui, mano. Nós estamos sentindo sua falta aqui, mas eu tenho certeza que você vai estar com a gente lá na 7, tá bom? E vai ser muito importante a sua presença, como sempre é, viu? Um grande abraço para você, companheiro. Bom, vamos... É só comentar o da câmera ali, que essa câmera é um PoE mais. Isso é importante. É importante, isso é importante. Levar em consideração. Então, como essas câmeras têm um consumo, uma potência muito grande, porque tem muita coisa para tocar, né? Isso. Ela não consegue tocar com os switches PoE comuns. Ela é com 60 watts, né? Ela é 60 watts, então eu preciso de PoE++. Isso, para o pessoal ficar atento, comprar switch, já ficar ligado com isso. O que a gente tem, os switches PoE++, eles são caros, muito caros. Tem novidade vindo da NeoID por aí, né? Mas, por enquanto, para quem quiser usar PoE, nessas câmeras tem injetores da TP-Link, por exemplo, com essa história. Legal, vamos saber. Aí é legal. Aí é barato, é um custo razoável, 200 e poucos reais, e você vai conseguir alimentar câmeras assim. Falar porque às vezes a pessoa compra, vai ligar no switchzinho lá, TP-Link lá, não vai tocar. Não vai tocar. A TP-Link tem soluções PoE+, padrão, né? Que é o PoE+, né? Que é o 30, né? Não vai funcionar. Que vai até 30 por porta ali. Exatamente. Não vai subir. Não vai de jeito nenhum. Bom, gente... Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Medina, eu quero de novo te agradecer. Obrigado, irmão. Tá bom? Junto. Obrigado demais. Obrigado pela confiança. Minha mulher me liberou. Obrigado pela confiança na gente. Eu que agradeço. O teu depoimento em relação ao nosso trabalho é muito importante, tá certo? E eu fico muito feliz pelo que você faz conosco, pelo que a gente construiu junto. Tá Tem bom? muita coisa aí para vir ainda, pode contar comigo. Perfeitamente. Obrigado, viu, Medina? Obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que está nos assistindo. E obrigado, essa live vai ficar aí no nosso canal num tempo maior. O papo aqui foi longo, mas aí você pode ver aí vezes 2. É isso aí. E aí a gente vai fazer cortes depois, etc. E vai pegar os melhores momentos aqui para você. Então, só fechando, nós estamos aqui, para quem não acompanhou a live desde o início, nós estamos aqui ao ar livre, na frente do
da Church Tech Expo, que acontece aqui no Promagno, aqui em São Paulo, hoje e amanhã. Se você tiver chance, estiver por perto, venha para cá. A gente está em 2 lugares aqui nesse espaço. Dentro aqui tem uma Obivan, que é a nossa Obivan, onde você vai conhecer todas as tecnologias funcionando, ligadas, e um stand dentro lá do Promagno, lá na Church Tech Expo, hoje e amanhã. Tá bom? Muito obrigado, gente, por ter continuado com a gente até agora. Um grande abraço, Edith, tô morrendo de saudade de você. Um grande beijo para você, tá certo? A minha esposa não está me assistindo também, mas eu vou dar um abraço para ela claro, também. não faz não para ver. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.